Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa disciplina. Vamos dar continuidade à nossa introdução a Python, né? Bem, nós já vimos alguns comandos interessantes, aprendemos a criar variáveis, vimos algumas listas de palavras reservadas, fizemos nossos primeiros comandos no modo script e no modo shell, e agora nós vamos aumentar os nossos conhecimentos, né? E também as nossas exigências, né? Então, operadores aritméticos, coisa linda, né? Então, veja que nós temos a potenciação, que é o asterisco, asterisco. Ou seja, aqui se eu botar A, asterisco, asterisco B, seria A elevado a B. A multiplicação, A vezes B. A divisão real, opa, cuidado, muito cuidado. Python diferencia a divisão real da divisão inteira. Na divisão real, eu tenho apenas uma barrazinha aqui. Vai gerar um fracionário, porque é real, float, ok? A barra B. Agora, se nós queremos a divisão inteira, que o resultado seja um número inteiro, então seria a barra barra. Temos aqui o resto da divisão inteira, a soma, subtração e negação. Então, vamos aos códigos. Fazendo 2 elevado a 3 dará 8. Então, isso aqui é o texto, que eu quero que saia desse jeitinho, sem modificação. Tá aqui o danado, né? Daqui para cá. Quando eu botar uma vírgula, vai gerar um espaçozinho aqui. 2 elevado a 3, 8. 2 vezes 3, aqui dá 6. Aqui, divisão real, divisão fracionária. 2 dividido por 3 dá 0,66666. Aqui. Já aqui a divisão inteira, 2 dividido por 3 dá 0, resto 2. O resto da divisão inteira de 2 por 3 dá 2. Aqui 2 mais 3 dá 5. 2 menos 3 dá menos 1. 2 mais 3, 5. Negando o sinal, então está positivo, sai menos 5. E veja que os parênteses têm maior prioridade do que a negação. Algumas linguagens não permitem você misturar inteiro com float, inteiro com complexo, float não deixa, né? No Python deixa você misturar algumas coisinhas, então que você tome cuidado, certo? Vamos lá, atenção. Sempre ele vai converter para o mais complexo. Então, entre inteiro e float, que é o mais complexo, é o float. Então, ele sempre vai converter para o mais complexo. Então, se eu tenho aqui a divisão real gera um número real. Então, se eu tenho o 1 inteiro dividido por 3 inteiro, porém a operação é divisão real, então ele vai gerar o valor real. Então, 1 dividido por 3 dá 0,333333. Se você botar fracionário dividido por inteiro, ele vai gerar fracionário. Agora, aqui já é óbvio por quê? Porque a operação é real, é float, então ele sempre vai gerar float. Então aqui não tem nem o que dizer, ele sempre vai gerar um float. O grande problema está aqui. Por quê? Aqui e aqui, porque esses são operadores que trabalham com números inteiros. O resultado é inteiro, inicialmente. Mas se você misturar um float, então o resultado será float. Por quê? Porque ele converte para o mais complexo. Então, o float dividido por um inteiro, ele vai gerar float, né? Divisão inteira. 1 inteiro dividido por 3 inteiro, veja que aqui é o resto da divisão inteira. 1 dividido por 3 dá 0, resto 1. Está aqui. Agora, se você botar 1.0 dividido por 3, ele vai botar resto 1.0. Lembra lá da aula sobre binários? Pois bem, aquela aula todinha foi só por causa disso mesmo aqui. Uma aula inteira, só por causa desse slide. Vamos entender como é que ela funciona. Para que vocês tiveram que aprender binários, né? Então, nós temos aqui o complemento. O que é o complemento? Bit a bit. Veja que tudo aqui é bit a bit. Ou seja, eu vou operar em cima de um bitzinho, depois em cima do outro, depois em cima do outro, né? Tudo aqui é bit a bit. Então, para que serve o complemento bit a bit? Então, é o complemento de 1.
significa o quê? O que é 0 passa a ser 1, o que é 1 passa a ser 0. Então, está aqui. O complemento de 1, 0, 1 fica 0, 1, 0. Nós temos aqui o deslocamento à esquerda. Significa o quê? Que eu vou inserir um 0 aqui na direita para que este número se desloque para a esquerda. Então, aqui tenho 1, 0, 1. Quando eu fizer um deslocamento, eu vou inserir um 0. Se eu fizesse 2 deslocamentos, aqui ficaria 0, 0. Na prática, um deslocamento à esquerda significa que você multiplicou por 2. Por que por 2? Porque é binário, a base é 2. Então, quando você coloca um 0, significa que você está multiplicando pela base. No caso, a base é 2. No deslocamento à direita, é como se você tirasse um númerozinho daqui e colocasse um 0 aqui, certo? Este número está se deslocando para cá, certo? Então, fazendo um deslocamento à direita, sai este 1 daqui e entra um 0 aqui. Então, vai ficar 0, 1, 0, 0, 1, 0. Se fosse 2 deslocamentos, eu tiraria esse, ficaria 0, 0, ficaria 0, 0, 1. O i bit a bit. Lembrando que o i ele só vai ser verdade quando os dois forem verdades, certo? Aqui para a gente o 0 é falso e o 1 é verdadeiro. Então, fica 1 e 1, verdade. Verdade e verdade dá verdade. Falso e qualquer coisa dá falso. Verdadeiro e falso dá falso. Ok? Então, só é verdade quando os dois forem verdade. O ou exclusivo. Lembrando, o ou exclusivo ele é verdade quando os dois forem diferentes. 1 e exclusivo 1, falso, são iguais. 0, 1, diferentes. 1 e 0 são diferentes, então 1. E o ou normal, falso, quando os dois forem falsos. Qualquer coisa diferente disso vai ser verdadeiro. Então, verdadeiro, ou seja, tiver um verdadeiro, ele vai ser verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Falso e ou verdadeiro vai dar verdadeiro. Verdadeiro ou falso vai dar verdadeiro. Eu tenho aqui o comando bin. O que é que ele faz? Ele converte um inteiro para binário. Então, eu tenho aqui o 5, que é inteiro, é igual ao 5 transformado em binário. Como é que é 5 transformado em binário? Está aqui 5 igual, 5 igual. Bin 5, está aqui, ó. 1, 2, 4. 4 mais 1 dá 5. Veja que no Python, qualquer número binário tem essa marcação aqui, 0b, certo? Que é para dizer que é binário, tá bom? Então, o que é o complemento de 2? O complemento de 2 é o complemento de 1 mais 1. Professor, o que é o complemento de 1? O complemento de 1 é a inversão. O que é 0 passa a ser 1, o que é 1 passa a ser 0. Ou seja, o complemento de 2 você troca o que é 0 passa a ser 1, o que é 1 passa a ser 0. Depois que você converter, você soma mais 1. Então, o complemento de 2 de um número é a mesma coisa da negação dele. Por exemplo, o complemento de 2 de 5 resulta no menos 5. O complemento de 2 de menos 5 resulta na negação de menos 5, que é mais 5. Certo? Então, o complemento de 2 de x resulta em menos x. Mas, quem é o complemento de 2? É o complemento de 1 mais 1. Bem, então, quem é o complemento de 1 de um número? Eu vou pegar esse mais 1 e jogar para cá, fica menos 1. Por que eu estou tendo esse sacrifício todo, pessoal? Porque nos nossos computadores, os números estão representados em complemento de 2. Então, quando eu mandar aqui, exibir aqui o complemento, vai gerar um número errado. Não está errado, mas é por quê? Porque ele está representado em complemento de 2. Então, para saber se ele está certo, eu vou fazer esse cálculo bem aqui para sair do complemento de 2 e ir para o complemento de 1. Eu espero que vocês tenham entendido. Complemento de 1 de 5, de 5 é o 5 trocado o sinal.
o 5 trocado sinal, menos 1. Então, isso daqui, certo? É igual a isso daqui. Aqui nós temos um deslocamento à esquerda. Como é um deslocamento à esquerda, significa que eu vou botar um 0 à direita. Então, se aqui é 5, que é 1, 0, 1, fazendo um deslocamento à direita, à esquerda, eu vou colocar um 0 aqui. Então, está aqui o 0. Então, fica 2 mais 8, que dá 10. Se eu fizer mais, pegar este número aqui, desculpa, se eu pegar este número aqui, que é o primeiro deslocamento, e fizer mais um deslocamento, eu vou colocar mais um 0 aqui. Então, vai ficar 16 mais 4. 16 mais 4 dá 20. Aqui, um deslocamento agora à direita. No deslocamento à direita, sai esse 1 e entra um 0 aqui. Então, vai ficar 0, 1, 0. Está aqui, que é o número 2. Pegando este 2 aqui, está aqui o danado, e fazendo mais um deslocamento à direita, ou seja, o segundo deslocamento à direita, ficará 001. 001, que é o próprio 1. Aqui no I, 5, 4 mais 1 e 3, 2 mais 1. Então, fazendo o I bit a bit. Então, I1 dá 1. 0 e 1 dá 0. 1 e 0 dá 0. Então, 5 e 3 deu 1. Aqui, 5 ou exclusivo 3, o que é que vai acontecer? Ele é verdade quando forem diferentes. Então, 1 ou 0 dá 1, 0 ou 1 dá 1, 1 ou 1 dá 0, ok? O ou exclusivo. Então, 5 ou exclusivo 3 deu 6, 4 mais 2. E agora o ou clássico, né? Então, no ou clássico ele vai ser verdade quando pelo menos um for verdade. Então, 1 ou 0 dá 1, 0 ou 1 dá 1 e 1 ou 1 dá 1. Então, 1 mais 2 mais 4, que dá 7. Também temos os operadores relacionais, né? Os operadores relacionais não precisa nem explicar muito, não, você já entende desde lá do maternalzinho, né? Então, menor, menor igual, maior, maior igual, identicamente igual e diferente. O Python também tem essa simbologia, mas não é muito utilizada, né? Um exemplozinho, não vou me demorar muito, por exemplo, 5 é maior do que 4, true, 3 mais 2, 5 é maior do que 3 mais 2? Não, é falso, ele não é maior, ele é igual, né? Agora, se eu tivesse botado 5 é maior ou igual a 3 mais 2, aí sim ele vai botar verdadeiro, certo? Veja que o operador soma tem maior prioridade, ele é executado primeiro do que a comparação de maior ou igual. Também temos os operadores lógicos, né? Nos lógicos nós temos o not, que é a negação da verdade é a falsidade, a negação da falsidade é a verdade. Nós temos o AND, veja que a diferença nos outros lá era o binário, só serve para números binários. Aqui não, aqui é para testes, certo? Então, a negação lógica, o not B, o AND, que é a mesma coisa do I. Se I menor do que 10 e B for true, então isso daqui retorna algum valorzinho dependendo de B e dependendo de true. O ou lógico, I maior do que 100 ou F maior do que 100.1 também vai retornar algum valor dependendo do que tem dentro de I ou do que tem dentro de F. Então vamos lá, esse daqui é a potenciação, aqui é a negação bit a bit, aqui o positivo e aqui o negativo, ou seja, trocar sinal, manter sinal. Geralmente a gente nunca utiliza o manter sinal, né? Temos a multiplicação, divisão real, resto da divisão inteira, soma, subtração, deslocamento à esquerda, deslocamento à direita, o I bit a bit, o exclusivo bit a bit, o ou clássico bit a bit. Temos aqui as comparações, todas elas. Depois nós temos o is e o is not. Nós veremos isso lá na frente quando estiver falando em listas. In, not in, também lá em listas. Not x, esse aqui a gente vai trabalhar bastante.
o AND lógico e o OR lógico. Então veja que esses são os últimos a serem analisados, esses daqui serão os primeiros, certo? Professor, isso significa o quê? Que você pode fazer uma expressão extremamente complexa sem precisar de parênteses para organizar a sua expressão. Qual o problema? Você pode errar se você não souber que há esta prioridade aqui. Então aqui são os que são avaliados primeiros, esses daqui são os avaliados por último. Se você tiver com dúvida, não está seguro, quem tem prioridade 0 são os parênteses. Então, acima de tudo, todos esses operadores aqui têm os parênteses. Eu não botei parênteses porque o parêntese não é operador, ele é apenas um organizador, certo? Então, antes dos operadores, tem os organizadores, que são os parênteses, certo? E os parênteses ainda têm aquela mesma lógica matemática, do mais interno para o mais externo. Então, se tiver um parêntese dentro de outro parêntese, que está dentro de outro parêntese, então aquele mais interno vai ser executado primeiro, depois o mais de fora, depois o mais de fora. Bem, pessoal, é isso. Vamos encerrar essa aula agora e nós continuaremos logo em seguida, ok? Forte abraço, tchau, tchau.